jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Amém? Vamos lá. O livro de Daniel, ele é muito marcante pelas duas histórias que é registrada no seu livro. Podemos dizer que esse livro ele é dividido em duas histórias, dentre elas muito conhecido como os amigos de Daniel, que foram lançados dentro da fornalha acesa, e também a história seguida pelo próprio Daniel no capítulo 6, quando ele é jogado dentro das covas dos leões. O livro de Daniel é marcante por essas duas histórias, dos amigos de Daniel e de Daniel. Nós sabemos que o livro de Daniel ele narra também um pouco da história de Daniel, e também a partir do seu capítulo de número 8, ele vai ser a base escatológica para a teologia que nós acreditamos nos fins dos tempos. Então Daniel ele é tanto algo histórico, como também revelação das coisas futuras. É por isso que Deus aparece para Daniel e revela as coisas a Daniel que não aconteceria nos dias de Daniel, que iriam acontecer em dias futuros, em dias longes, a qual Daniel está vivendo. Nós sabemos que Daniel, ele é judeu. O significado do seu nome é Deus é meu juiz. Para nós chegarmos no capítulo 6, é necessário nós entendermos o que Daniel está fazendo exilado na Babilônia. Qual foi o motivo de tanto Daniel e o povo de Israel que estava habitando em Jerusalém estar exilado, cativo na Babilônia? Nós sabemos que Israel era um povo que vivia em sua decadência espiritual. Por mais que Israel foi escolhido por Deus e chamado de nação eleita, a nação chamada para viver perdido lá fora, ninguém que está aqui foi chamado para ser escravizado pelas atitudes do diabo. Não! Tu foi chamado para ser salvo. Tu foi chamado para adorar esse Deus que nós servimos. Israel entendia o seu propósito, Deus se levantava a favor de Israel. Só que a Bíblia vai dizer que Israel era aquele crente inconstante. Outra hora ele estava no auge com Deus. Estou simplificando, jejuava, orava, frequentava oração. Só que outra hora fugia do propósito, não fazia mais nada. Israel era essa balança espiritual. Deus percebe que as coisas vai ficando complicadas para Israel e Deus vai ter que trabalhar diferente, porque a Bíblia vai dizer que quando Israel está vivendo aquele cenário de escassez espiritual, que o próprio Deus está olhando para Israel e vendo essa geração morta espiritual, o Senhor vai levantar os profetas maiores, que todos nós conhecemos entre Isaías, Jeremias e Ezequiel. Nós sabemos que a mensagem desses profetas era a fim de trazer um despertamento espiritual para essa geração. Era como se Deus estivesse dando um alerta para Israel, dizendo: vocês precisam deixar os seus pecados, vocês precisam deixar as suas idolatrias de lado, porque senão eu vou levantar novamente contra vocês. Só que dessa vez a coisa vai ser pior. Deus levantou Ezequiel. Ezequiel ele tanto profetiza antes do exílio babilônico e dentro da Babilônia. A mensagem de Ezequiel para Israel é um despertamento para ver se Israel caísse em si e voltasse à sua origem. Deus levanta Isaías, e a denúncia de Isaías para Israel também é um despertamento espiritual. Deus levanta Jeremias, e é Jeremias que vai profetizar o cativeiro babilônico sobre Israel. E não estou falando de 10 dias que Israel vai ficar cativo na Babilônia. Eu estou falando de 70 anos, que é uma geração, uma nação que vai sair da sua terra e vai ser exilado para uma terra que eles nem conhecem.
A Bíblia vai dizer que Deus vai levantar os babilônicos, muito conhecido como os caldeus, para ferir Israel. A Bíblia diz que é nesse tempo que Jerusalém vai sofrer 3 deportações para a Babilônia. Jerusalém é invadida por 3 vezes. Ela é invadida no reinado de Jeoaquim, e é nesse tempo que Daniel é levado junto com seus amigos e os demais sábios na Babilônia. Ela é invadida por 3 vezes por Nabucodonosor, pelo reinado de Joaquim, e ela é invadida pela 3ª vez por Nebuzaradã. Só que dessa vez, quando Jerusalém é invadida, Jerusalém ela vai ser destruída, os muros vai ser derrubados, o templo vai ser derrubado no reinado de Zedequias. Mas entenda que é esse cenário que Israel está vivendo, que Daniel vai ser levado para a Babilônia, um cenário onde a geração de Daniel tinha perdido o foco, a geração de Daniel tinha perdido a origem, a geração de Daniel tinha perdido o propósito de estar em Deus. A Bíblia diz que eles são deportados para a Babilônia, porque Deus estava trabalhando no espiritual com Israel. A Bíblia diz que quando ele chega na Babilônia, e o capítulo 1 de Daniel inicia, é onde Daniel vai demonstrar para nós que ele guardou aquilo que ele foi chamado para ser, mesmo estando em um ambiente que não era compatível com a sua origem, que não era igual à sua identidade, que não era igual à sua essência. O capítulo 1 se inicia assim, aonde Israel está nesse cenário de decadência espiritual, e eles são levados para a Babilônia. A Bíblia diz que no capítulo 1, esses jovens, muito conhecidos como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles vão se apresentar diante do rei com os demais jovens deportados de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que eles são levados a fim de ser tratados por Aspenadas, o chefe dos eunucos, que por mão do rei Nabucodonosor, eles ficariam sendo cuidados por Aspenadas, sendo tratados por Aspenadas durante 3 anos, para que depois desses 3 anos, eles fossem apresentados ao rei. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam na presença do rei e de Aspenadas, a Bíblia diz que esses jovens vão ter o seu nome trocado, muito conhecido, Daniel, ele vai ter o nome de Beltesazar. Eu creio que vocês sabem que a origem de Beltesazar é uma origem de um deus pagão. Esse nome é dado por Aspenadas, a qual troca tanto o nome de Ananias, Misael e Azarias e de Daniel. Quando ele chega na Babilônia, esse nome é trocado. Daniel, por sua vez, que tinha o nome Deus é meu juiz, ele foi mudado para Beltesazar, que significa Bel proteja o rei. Bel é outro nome para Marduk, a principal divindade babilônica. Perceba que ele chega nesse ambiente pagão e logo eles trocam o nome, a fim de Daniel ter que perder a sua origem. Mas Deus nunca chamou Daniel pelaquilo que os homens mudaram o seu nome. Todas as vezes que Deus se aparecia para Daniel, Deus não chamava Daniel pelo nome que ele recebeu na Babilônia. Deus chamava Daniel pelo nome que ele carregava de Jerusalém. Até porque, para título que o homem coloca sobre as nossas vidas, para Deus não serve de nada. Talvez a gente viveu um mundo lá fora, aonde o homem diz que tu é cachaceiro, tu é drogado, tu é endiablado, tu não serve para ser nada, mas para Deus esse título não vale de nada, porque Ele sabe o porquê te chamou, Ele sabe o porquê te escolheu, Ele sabe qual é a sua origem, que é ser servo dele. O diabo sim te reconhece pelos teus pecados, te chama pelas tuas falhas, joga na tua cara que tu não presta, joga na tua cara que tu não serve para nada, joga na tua cara que tu não serve para fazer mais nada,
ele vai ser tratado para as penais junto com os mais jovens. A Bíblia diz que eles vão receber as finas iguarias do rei. Gente, esses pratos, esses banquetes que vinham do rei para tratar esses jovens, aos olhos era bom, aos olhos era atraente. Só que Daniel sabia aquilo que ele aprendeu em Jerusalém. Daniel sabia aquilo que ele carregava dentro dele. E creio eu que esses banquetes eram oferecidos a deuses pagãos. Daniel vai olhar para as penas e diz: vamos fechar um acordo, me dê 10 dias apenas, e você vai me dar água e legumes durante 10 dias, e você vai ver que no período desses 10 dias nós vamos ficar mais fortes do que os outros jovens. A Bíblia vai dizer que Daniel vai ser tratado junto com seus amigos no período de 10 dias com água e legumes. O que eu quero dizer aqui na revelação da palavra de Deus é: o prato do mundo é atraente, aquilo que o mundo oferece aos olhos é bom, e quem está no mundo olha e diz para nós que está aqui dentro: está perdendo a sua vida. Porque nós podemos ir para a balada, nós podemos usar droga, nós podemos beber, nós podemos ficar com quem nós quiser, nós podemos fazer o que quiser, nós é liberto, nós não é escravo. Eles olham para nós aqui dentro dizendo que nós é escravo das nossas atitudes, mas a verdade não é essa, porque nós somos libertos e nós podemos pecar se nós quiser, nós podemos beber se nós quiser, nós podemos fazer o que quiser, mas nós somos tão libertos, que nós não sentimos vontade de fazer o pecado da nossa carne. Os céus está dizendo essa noite: escravo é aqueles que estão no mundo sendo escravizados pelo diabo. Você é liberto pelo sangue que é no nome de Jesus. Você tem liberdade, você tem liberdade, você é liberto pela palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que passa os 10 dias e Daniel, água e legumes. Porque Daniel não rejeita, Daniel rejeita o prato do rei da dama. Porque Daniel sabe que a origem que ele foi chamado não era essa, de se contaminar com aquilo que o rei tinha para dar. A Bíblia diz que durante esses 10 dias, quando as penas veio, Daniel e os seus amigos estavam mais robustos, mais fortes, mais atraentes e mais bonitos do que os jovens lá fora, mais bonitos do que os jovens que estavam se contaminando com as finas iguarias. Porque a realidade é essa: quem está lá fora pensa que por muito fazer é que vai gerar resultado, mas não. É a presença de Deus que vai gerar resultado na sua vida. O que o mundo gera para você é depressão. O que o mundo gera para você é ansiedade. O que o mundo gera para você é desespero. Mas aqui é diferente. A simplicidade de você querer só água e legumes vai fazer a gente ficar mais forte, mais robusto na presença de Deus. Daniel rejeita tudo isso, passados 3 anos, a se apresenta diante do rei, e eles estão mais fortes. É escolhido pelo rei, se constituído como sábios. A Bíblia vai dizer que Daniel começa a sua vida dentro da Babilônia. O capítulo 2, Daniel ele não é muito conhecido. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor ele vai ter um sonho, e o sonho de Nabucodonosor não é revelado para ninguém. A Bíblia diz que após Nabucodonosor sonhar, ele vai chamar os magos, ele vai chamar os encantadores, os caldeus, para que eles fizessem a interpretação do sonho de Nabucodonosor, sem Nabucodonosor contar. Quando Nabucodonosor percebe que ninguém estava interpretando, ninguém revelava, Nabucodonosor faz um decreto. O decreto era que todos os sábios interpretadores dentro da Babilônia morreriam. Decreto de rei
se ele batia o decreto, tinha que ser cumprido independente de qualquer ação. Talvez um homem quer decretar algo na sua vida, dizendo que você não pode fazer nada, mas a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra é Deus quem dá, independente do decreto que o homem fez sobre você. A palavra final é do Senhor, e Ele é um especialista em quebrar decreto. Porque Deus permite que o rei faz decreto, e após fazer o decreto, revela o sonho para Daniel, porque Deus sabia que tinha alguém dentro da Babilônia que não tinha perdido a sua origem, que não tinha perdido a identidade, que não tinha perdido a sua vocação, e Deus se responsabiliza em guardar aqueles que são fiéis ao seu nome. O capítulo 2 é assim. Passado algum tempo, no capítulo 5, a Babilônia ela vai cair. Ela é invadida pelos medos e persas. Ela vai ser governada pelo rei Dário, a qual é constituído como rei na Babilônia. O capítulo 6 inicia aonde Daniel está escondido. A Bíblia diz que Dário tinha amizade com Daniel. Os sábios da Babilônia, que foram constituídos por Dário, não gostavam de Daniel. Por qual motivo? Por aquilo que ele carregava, a identidade em Deus, a origem em Deus. Eles vão fazer um decreto, eles levam diante de Dário, a fim de que ninguém podia fazer uma petição a nenhum Deus, a nenhum homem no período de 30 dias, porque se caso fizesse, seria lançado dentro da cova dos leões. Ele sabia que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, porque isso era o costume que ele carregava de Jerusalém. Independente do lugar que ele estava, ele permanecia com aquilo que ele aprendeu em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que o que eles estão fazendo é a fim de matar Daniel, é a fim de acabar com a vida de Daniel, e Deus está olhando tudo que está acontecendo. Daniel não ficou sabendo, mas aquele que chamou Daniel tinha descoberto tudo antes deles planejar. A Bíblia vai dizer que por muito insistir aqueles sábios da Babilônia querer acabar com a vida de Daniel, eles forçam Dário entre aspas, Dário selar esse decreto de ninguém adorar a nenhum Deus. A Bíblia vai dizer que o decreto é feito. Eles pegam Daniel orando, aonde uma janela abria de frente para Jerusalém. Daniel é pego, é lançado dentro da cova dos leões. Para os sábios da Babilônia e para Dário, Daniel tinha morrido. Mas a pergunta é: por que Deus permitiu que Daniel fosse jogado dentro das covas dos leões, mesmo Daniel guardando a sua origem, a sua identidade? Sabe por quê? Porque Deus queria demonstrar o seu poder através da vida de Daniel, porque Deus poderia muito bem livrar Daniel de dentro da cova. Deus poderia muito bem livrar os amigos de Daniel de dentro da fornalha. Só que há momentos que Deus prefere trabalhar diferente. Há momentos que Deus prefere nos tirar de dentro da provação, de dentro da luta. A Bíblia vai dizer que Daniel é jogado dentro da cova dos leões. Dário não consegue dormir, não chama nenhum tangedor para tocar para ele. A Bíblia diz que pela manhã, verso 20 do capítulo 6, Dário chega onde Daniel foi jogado na cova e chama por Daniel com voz de tristeza, dizendo, falando ao rei: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido
algum. Deus vai te livrar em meio à provação, em meio à luta, em meio à adversidade. Por que lutas? Porque esses desertos, essas provações que Deus te livra de dentro, vai gerar cicatrizes, e isso vai gerar história para contar. Os céus estão dizendo para alguém que está guardando a identidade, que está guardando aquilo que Ele te chamou para ser, mas parece que tu está vivendo em meio a um deserto, em meio à provação, dentro da cova dos leões. Só que Deus está dizendo essa noite para alguém: eu vou te livrar de dentro da provação, eu vou te livrar de dentro da angústia, eu vou te livrar de dentro da perseguição. O poder de Deus vai se manifestar a você. Deus vai se manifestar no momento mais infavorável aonde você estiver. Quando você olhar para Deus e dizer: acabou para mim, não tenho mais força, não consigo mais caminhar, é onde Deus vai levantar ao seu favor e vai manifestar a presença dele ao seu respeito. Talvez você está passando por algumas grandes lutas, porque tu está guardando a identidade que Ele colocou em você, porque tu está guardando a origem que Ele te chamou para ser. Mas os céus estão dizendo: fica tranquilo, porque no momento que tu não aguenta mais, no momento onde te jogarem dentro da cova, é onde Ele vai se manifestar e revelar ao teu respeito. Se coloque de pé. Eu não sei se você está pensando em largar aquilo que Ele te chamou para ser por conta das perseguições. Eu não sei se você está querendo largar a identidade que Ele te chamou por conta das lutas, adversidades que tu está aguentando. Mas não deixa aquilo que Ele te chamou. Não abandona aquilo que Ele te entregou. Porque Deus, Ele é fiel para fazer muito mais do que nós pensamos e acreditamos. Antes de eu orar, tem alguém no nosso meio que ainda não serve a Deus, ou por algum motivo abandonou a identidade que Ele te chamou para si. E após ouvir essa palavra, quer voltar aos caminhos do Senhor, quer dar esse passo inicial de acreditar naquilo que Ele te chamou. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador? Tem alguém no nosso meio que se afastou da presença do Senhor e largou a identidade? Se não tem, que possamos continuar anunciando a palavra de Deus. Se você pode, levanta suas mãos ao céu, feche os seus olhos. Querido Deus eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Eu não conheço as provações e a luta que os teus filhos fazem, mas o Senhor sabe, eu não sei se tem alguém querendo parar ou desistir. Eu não sei se tem alguém por conta das perseguições querendo abandonar a identidade. Mas eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha nos dar convicção daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Que o Senhor venha avivar a nossa vida e que possamos estar constante na tua presença, Espírito Santo de Deus. Que não possamos largar a nossa identidade, a nossa origem, mas que possamos permanecer fiel, independente de qualquer coisa. Querido Deus, é o que eu te peço nesta noite. Receba a nossa oração, cura as feridas da alma, restaura os corações, faz o milagre
Deus está conosco. Opa! Então, medite nesta palavra, aleluia, e acredite nesta palavra gloriosa, pois esta palavra é do Senhor. Meus irmãos, já terminando, dando os avisos aqui. Amanhã é segunda-feira, teremos oração a partir das 7h30. Amanhã temos ceia para levar para as nossas irmãs que não puderam participar. E a oração normalmente que não tem nenhum ensaio marcado para amanhã, então temos um período maior de oração. Se você está precisando, venha para cá amanhã, 7h30. Deus ele continua fazendo milagre através da oração. Na terça-feira o trabalho das congregações segue-se normalmente. Na quarta-feira é o nosso culto de ensinamento da palavra do Senhor, conto com a cooperação de todos os irmãos. Eu até estava pensando